Bora lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo e também novidades sobre o Léo Ortiz. Vamos analisar tudo isso no nosso canal e o Flamengo que está se preparando para enfrentar o Sampaio Corrêa. Vamos analisar nesse momento, mas chega explodindo o dedo no like. Nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Isso não é nada para nossa torcida que é grandiosa. Somos mais de 48 milhões espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que dentro de alguns dias nós vamos estar sorteando 2 mantos do nosso Mengão. Primeiro passo para você participar de sorteio, você está inscrito aqui no nosso canal. Então, se você não é inscrito, aperte o botão que está aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, faça parte do nosso canal e fica ligado nos próximos vídeos que vamos falar para você o que você precisa fazer para você também, ter uma dessa aqui, camisa nova do Mengão. Vamos então pro vídeo de hoje, crédito canal Jogo Aberto e S1 Live, link na descrição como crédito. Bora para as notícias do Flamengo. Agora, eu estava falando de empate porque o Flamengo teve dose dupla de empates no final de semana com o time que está atuando no Campeonato Carioca e também no amistoso com o Orlando City lá nos Estados Unidos. A gente repercute agora. Bora. Flamengo em dose dupla no fim de semana e nenhuma vitória. O time principal enfrentou o Orlando City nos Estados Unidos. Mais de 3.000 quilômetros dali, em Natal, a equipe alternativa do Mengão jogou contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Na terra do Mickey, Tite colocou o reforço De La Cruz para começar jogando e foi o uruguaio que iniciou o lance, que originou o gol de Pedro. No caminho, o atacante contou com um bom cruzamento de outro uruguaio, o lateral direito Varela. Terceiro gol do camisa 9 em 3 jogos nesta temporada. A equipe de Tite mostrou que ainda precisa de entrosamento, principalmente no meio de campo, porque Pulgar ficou sobrecarregado na marcação. Mas também não vai ser assim para te criar. Você não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação, nesse quarteto de meio campo. Que há e a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. Quer dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. No fim da primeira etapa, quando a defesa ficou exposta, o Orlando City empatou com o Angulo. Depois do intervalo e com várias mudanças feitas pelo treinador, bem em estilo pré-temporada, o Flamengo não criou quase nada. Gabigol, mais uma vez, teve dificuldade para finalizar. No Cariocão, o Fla de Garotos fez um jogo sem emoção com a Lusa. O rubro-negro pouco assustou a equipe da Ilha do Governador. O destaque ficou pela presença dos mais experientes. O goleiro Matheus Cunha foi pouco exigido. Mateuzinho, que vive em impasse em relação ao futuro no clube, assim como Thiago Maia, e o zagueiro Pablo também participaram do jogo. Com o empate em 0-0, o Flamengo parou na 8ª posição do estadual. Mas a passagem nos Estados Unidos está chegando ao fim. Amanhã à noite, o rubro-negro desembarca em Belém do Pará, onde na quarta enfrenta o Sampaio Corrêa. Tite deve escalar os seus principais jogadores. A partir de agora, a concentração é toda no Carioca. O time carioca traz na bagagem algumas novidades. O zagueiro Fabrício Bruno, de contrato renovado, e o lateral esquerdo uruguaio Vinha. Os dois assinaram até 2028. Estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que seja um ano muito bom para todos nós. E continuar já agora, começar o ano a trabalhar para fazer um ano bom. Boa contratação, hein? Agora tá super bem coberto na lateral esquerda o Flamengo, tanto com o Ayrton Lucas quanto o Vinha, são 2 jogadores. Até a gente vai ver quem vai ser o titular, né? Porque vai ser uma boa briga ali. Independentemente disso, o resultado, o empate, mas o Tite tira boas lições, não é? Vê
o time, pelo menos na parte ofensiva, com muitas opções, com jogadores diferentes, dando minutagem para cada um. Já vimos o De La Cruz estreando pelo Flamengo, acho que é importante, um jogador que é a grande contratação do ano. O Flamengo talvez ainda tenha que ajustar algumas coisas na parte defensiva. O Abel Ferreira usa a expressão ajustar alguns parafusos, né? Que é natural dessa engrenagem no começo de temporada. E o Flamengo, assim como o Palmeiras, tem uma base, mas aí tem o acréscimo desse uruguaio aí, de mais, né? 2 uruguaios, né? O Vinha, mas especialmente o De La Cruz, que tá tendo uma overdose de Flamengo, né? E é importante, o jogador ficou muito tempo no River Plate, então ele chega no futebol brasileiro e aí já tem essa noção do que é você jogar no Flamengo, vestir a camisa do Flamengo, pegar esses primeiros jogos e eu tô sentindo ele muito solto. Estou sentindo ele muito adaptado, assim, de uma forma muito rápida. E aí tem um entendimento com a Arrascaeta, que é compatriota, enfim, que meio campo esse Flamengo. O Pedro fazendo gols. Então, assim, são ajustes, mas você vê que, apesar do resultado, né, gente, não leva 1-1, tá empatando, calma. Isso aí, você tem que entender movimentos, como o Tite está falando. E aí você tem uma estrutura montada e coisas que estavam já funcionando se repetindo agora nesse começo. O Flamengo vai incomodar muito esse ano. Agora, muita gente vê como problema o excesso de jogadores. O Tite já entendeu que é uma solução, porque ele tem elenco, ele pode mesclar esse time, mudar. E o que eu gostei é que, por exemplo, a gente já viu que o Pedro é o titular, mas o Gabigol tem suas oportunidades também. Tinha uma expectativa dessa dupla de uruguaios, aconteceu, jogando junto, De La Cruz e Arrascaeta. Bruno Henrique recebe sua chance, Cebolinha tá muito bem com o Tite. Então a gente vê que do meio para frente, ali ele falou bem do Gerson também, que é um jogador que está sendo menos badalado, ainda mais com a chegada do De La Cruz, mas tá ali também. O Pulgar é uma segurança, não é? Porque é um jogador que carrega o piano, que faz bem a marcação, protege a zaga. Eu acho que o Flamengo ele tem grandes perspectivas. O ano passado, a expectativa ela existia, mas ela foi completamente frustrada, começando com o Vitor Pereira, terminando a temporada com o Sampaoli, muitos problemas. E agora o Tite, quando chega em outubro do ano passado, já mostra o tipo de trabalho que quer realizar e com um elenco mais recheado ainda. Nossa, você começou a falar os jogadores aí, ainda tem o Luiz Araújo na frente, o Pulgar foi o primeiro cara assim que substituiu o João Gomes, né, que saiu muito bem do Flamengo também, com uma certa segurança. Tem a defesa aí, o Léo Ortiz do Bragantino pode ainda reforçar o setor, o Fabrício Bruno está reforçando, tem o Léo Pereira, é impressionante. E realmente, ano passado, a diretoria errou muito e por isso o Flamengo não conseguiu os títulos que almejava. Esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente. Gostou da primeira impressão, né? Porque o De La Cruz jogou 45 minutos contra o Philadelphia, numa formação que tinha, não era o Gerson, era o Vitor Hugo, não era Cebolinha e Pedro, era Bruno Henrique e Gabriel, né? Ambas ao lado do Arrascaeta. Sábado não, sábado foi ao lado do Gerson, do Pulgar, do Cebolinha e do Pedro. Gostou da primeira amostragem do De La Cruz, né? Mostrou que pode ser muito importante nesse elenco? Eu gostei, o lance do gol passa muito por ele, né? A bola que o Flamengo estava perdendo, já uma bola ali na frente da defesa do Orlando, ele recupera a tabela com o Pedro, né? Rapidamente, já aciona o Varela de imediato e o Varela faz um ótimo passe para o Pedro fazer 1-0. É uma dinâmica que... Se é o Everton Ribeiro ali, gente, eu falei do Everton Ribeiro agora, não significa que eu não gosto dele, que acho que esse é um jogador ruim, tá? É só um comparativo. Domina, nunca tocaria de primeira, que é uma das coisas que me incomodam, né, Everton Ribeiro como jogador. Às vezes ele retém demais a bola, em momentos que o De La Cruz ali de primeira já acionou o Varela, tudo muito rápido, muito dinâmico, eu achei bem interessante, eu acho que o jogador recém-chegado, acho que foi bom. E ontem eu vi River 1, Argentino Júnior 1, e a falta que ele faz ao River Plate. Ele e o Enzo, né? Mas o Pérez também saiu, o River Plate perdeu ali o meio-campo, tá um time muito previsível, o David Kelly ter questionado, tá vencendo o jogo, cedeu o empate lá para o Argentino Júnior na primeira rodada da Copa da Liga Argentina, que é o que eles começaram a jogar agora nessa semana, e é sempre bom ficar de olho no River Plate, que vem a Libertadores, é sempre um time importante, né? O Boca, lembrando, não disputará a Libertadores e sim a Sul-Americana nessa temporada. Então o De La Cruz eu achei interessante. Agora, a questão Luiz Araújo na ponta, sai o Gerson, De La Cruz compõe o meio campo, ou fica Gerson, De La Cruz fica mais na direita, os dois revezam quem cai por aquele setor, como é que vai ser? E outro ponto importante, o Varela no apoio, né? Apareceu bem no gol, se apresentou algumas vezes, eu acho que ele pode cumprir. O Varela não vai ser o lateral dos sonhos, gente. A questão a pergunta que eu me faço a vocês. Será que o Varela consegue preencher essa lacuna de ser um lateral cumpridor, sem ser brilhante, tá? Mas cumpridor nesse primeiro semestre? Porque
Se há possibilidade de chegar um lateral de um outro nível para o Flamengo, é no meio do ano. Agora eles não estão atrás e não vão atrás. Salvo uma zebra, aparecer um nome assim que caiu do céu. No meio do ano é possível, porque é alguém que eles vão tentar trazer de fora. Pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro, né? Vai depender de como termina a temporada, da questão de grana, essa coisa toda e tal. No meio do ano é possível, na janela do meio do ano. Então, nesse período agora, é Wesley e Varela. O Varela é um jogador que ainda é meio misterioso, porque a gente não sabe do que ele é capaz. De fato, ele nunca teve uma sequência. E é um jogador que o Bielsa convoca incondicionalmente, né? E o Diego Alonso, aquele maluco lá da Copa do Mundo, lá que só fez bobagem na seleção do Uruguai, também convocava. No primeiro jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, estava no estádio, o Arrascaeta não entrou, ficou aquecendo, entrou o Varela, de ponta direita, para cruzar a bola na área para o Cavani. Não adiantou nada, mas ele entrou. Ele foi para o jogo. E ele foi bem, acho que ele cometeu um erro ou outro, mas acho que eu estou falando especificamente dessa coisa do preenchimento daquele lado direito, e sem o Luiz Araújo, o lateral vai ter que aparecer mais por ali. Ou alguém vai ter que cair para aquele setor. Do outro lado você tem o Cebolinha, né? E achei que esse jogo deu alguns sinais interessantes que talvez ele possa, vamos falar aqui no português claro, pelo menos quebrar um galho, porque o Flamengo vai ser isso aí. Na lateral direita vai ter alguém quebrando um galho. Dificilmente um desses dois vai se transformar, Varela ou Wesley, creio eu, no dono da posição, no lateral inquestionável. Ao contrário da esquerda, onde o Flamengo tem dois jogadores de estilos diferentes agora e dois jogadores de um outro nível, né? E você vê, aí justamente à esquerda você tem o Cebolinha e o Bruno Henrique. E na direita tem o Luiz Araújo. Se for barrado, você não tem ninguém, você tem um meia jogando por ali. Então fica meio desequilibrado, talvez. Enfim. E Mauro, aproveitando então aí, você que comentou, né? O amistoso, não, né? Ali foi oficial, valendo 3 pontos. Português e Flamengo, né? Torcida do Flamengo, para variar, não surpreende mais, né? Porque fez o que fez nos Estados Unidos e fez o que fez em Natal, mesmo com um time de garotos, entre aspas, né? Reforçado pelo Matheus Cunha, que já faz parte do profissional, o Mateuzinho, que agora quer ser chamado de Matheus França, com Pablo, zagueiro, e com o Thiago Maia, né? Eram os jogadores mais experientes aí. Mas também o Flamengo teve muita dificuldade, até principalmente para criar, né, Mauro? Como é que você avaliou esse empate entre Flamengo e Portuguesa pelo Carioca? Horroroso, uma coisa medonha. Aliás, na semana passada, vieram as notícias de que o Verton vai ser emprestado possivelmente ao Santa Clara de Portugal e o Peterson ao Atlético Paranaense com um valor de 3 milhões de euros fixado. Se o Flamengo conseguir 3 milhões de euros do Peterson, parabéns aí para a dupla, né? Espinho de Brás, porque, me desculpe, nenhum desses garotos mostra a capacidade de ingressar no elenco profissional nesse momento. Alguns são muito novos, o Lohan é muito individualista ainda, mas é um garoto de 17 anos, muito elogiado, pode estar um pouco deslumbrado, né? Não tem um gerente de transição lá, o senhor Carlos Noval? Faz o quê, hein? Tem ninguém para chegar para esse menino e falar... Os 2 jogos, ele desperdiçou uma chances enormes de aparecer bem e mostrar, olha, eu posso ser o último time de cima. Eu tenho 17 anos. O Endrick tem 17 anos, campeão brasileiro, decisivo para o Palmeiras. O Vinícius, com 17 anos, resolvia jogos de Libertadores do Flamengo. O Lohan pode fazer isso também, mas tem que mudar um pouco o comportamento. Segura demais a bola, fez isso no primeiro jogo. Depois, quando começou a jogar um pouquinho mais com os companheiros, surgiram jogadas boas do gol, lá no jogo anterior, Nova Iguaçu, 1-1. E nesse jogo, de novo, retém demais a bola, mal escalado o time. Mário Jorge, muito confuso, time sem centroavante, com o centroavante do banco. Inclusive o menino lá que fez 5 gols na Copinha, o Wellington, só entra no segundo tempo e a bola não chegou para ele. Um horror. O Verton matou uma bola na canela que saiu pela linha lateral, não aproveitou. Até eu falei no começo da transmissão do jogo, lá nos comentários, eu falei, olha, o Verton jogando pela ponta direita ali, mais na dele, pelo lado do campo, tem a chance de mostrar serviço, que se o Tite não estiver vendo o jogo agora ao vivo, ele vai ver depois. Se jogar bem, ele queria um ponta. O ponta não vem. Então é a hora que um cara da base mostra, ó, eu tô aqui, ó, eu posso ser útil. Não, mostrou isso não. Ninguém mostrou. Nenhum dos jogadores mostrou capacidade para ocupar um espaço no elenco profissional. São caras que, assim, se forem chamados, é numa emergência, como foi agora nesse começo do ano, para completar até as partidas. Então, quando o torcedor às vezes reclama das vendas, cara, não tem muito jeito. A maioria não vai virar nada. Essa é a questão. Na base é assim, a maioria não vira nada. Só que o time é campeão da Brasileiro Sub-20, mas nenhum dos jogadores mostrou nesses 2 jogos, assim, nenhum chamou atenção, nem coletivamente, nem individualmente. Alguns mais corretos, outros, né? O Everton e o volante correto, o Ryan Lucas é bom, mas é muito novo também, sabe? Não estou dizendo que eles não servem para nada. Estou dizendo que nesse momento nenhum deles bateu a porta e disse, olha, eu quero entrar nesse grupo aí. Nenhum deles mesmo. E achei o time muito mal comandado pelo Mário Jorge, muito previsível. A Portuguesa segundo tempo só queria empatar, o Flamengo não criava nada, um jogo horrível. Aliás, o Otávio, o zagueiro, foi vendido para o Famalicão, está indo agora para o Porto, segundo a imprensa portuguesa.
por 10 milhões de euros. Alguém vai dizer, viu? Gente, se esse rapaz não é vendido pelo Flamengo, ele nunca iria ser comprado pelo Porto, porque ele não ia jogar no Flamengo, ele ia ficar lá no banco. Como está acontecendo com o Cleiton, né? Aliás, ele não ia ficar nem no banco. Então, esses garotos... Pega o Otávio em 2021, 22, 23, sei lá, 23 ou 22, e colocava na zaga do Flamengo e ver o que ia acontecer. Não ia segurar, cara. Agora vai para um time pequeno de Portugal, amadurece, se destaca lá, vem um time grande e contrata o cara. E o Flamengo recebe 3 milhões se for essa venda por 10, que tem 30%. Né? Além da coisa do clube formador, tem 30%. Então serão mais de 3 milhões de euros. Então, esses jogadores têm que sair. O Fluminense faz a mesma coisa. Nem todos os jogadores de Xerém vão para o time principal. Muitos são negociados. O Fluminense tinha até pouco tempo atrás intercâmbio até com times de países como Azerbaijão, sabe, mandava jogadores para países assim. Eles tinham uma política que era de empréstimo inicialmente. É melhor emprestar um jogador para uma liga menor, para jogar uma primeira divisão, num gramado bom, com CT bom, do que mandar para um time da segunda ou terceira divisão do Brasil com estrutura ruim. E eles lá para fora vão aprender a se virar melhor, vai ter que falar um pouco de outro idioma, amadurecem como pessoas também, porque tem que enfrentar as dificuldades que vem morar no exterior. E o Fluminense tem gostado. O Scarpa passou por isso. O Scarpa foi para os Estados Unidos, uma espécie de intercâmbio, né? E voltavam mais prontos, né? E o Fluminense os aproveitava, os negociava. Então isso é do jogo, gente. O Palmeiras também negocia vários jogadores da base, vira e mexe, está saindo alguém. Então quando o torcedor reclama por que reclama? Por causa da Copinha. A Copinha é uma mentira, cara. Você vê a Copinha ali na primeira fase, contra adversários visíveis, que são muitos times, né? Aí os caras aparecem. Mas aí você vai ver num jogo desse, assim, não apresentou nada, não teve nada, gente. Eu não sei se vocês viram alguma coisa positiva. Eu não vi nada positivo desse jogo. Rigorosamente nada. A Copinha, inclusive, Mauro, hoje não é a Copinha tradicional que era, né? Porque antigamente, para as pessoas que não lembravam, era a principal competição, não existia Brasileirão e Copa do Brasil, por exemplo, Sub-20, e era durante a pré-temporada das equipes. Tipo assim, a Copinha não intercalava com o Carioca. O calendário era a Copinha acabava e começava os estaduais. Então, enfim, hoje, com os estaduais junto com a Copinha, os garotos vêm para o estadual, e estão todos os times fazendo isso. Então, enfim, é muito mais fraca do que era. Hoje o Brasileirão, por exemplo, Sub-20, eu acho muito mais forte, porque aí sim, joga o que tem de principal. E muitas vezes, quando os times chegam na fase final, até descem jogadores para jogar a semifinal, a final, descem alguns jogadores. Sobre a informação que o Mauro deu, o Otávio, né, pode sair do Famalicão para o Porto, o Flamengo tem 30%, então o Flamengo ficaria, e são os mesmos moldes que o Flamengo quer fazer, o Flamengo ia fazer com o Verto e está fazendo com o Peterson. Aí, dando a informação, o Peterson desembarcou ontem em Curitiba, já deu até entrevista no aeroporto, falou que está empolgado, para vestir a camisa com o Atlético Paranaense, que está com expectativa para brigar por posição, para ser titular. Então, enfim, fica aí, né? O Verton, o Atlético deve anunciar hoje, amanhã, porque ele já está lá em Curitiba fazendo exames, e o Flamengo vai ficar com o espaço fixado em 3 milhões de euros. Mauro, Léo Ortiz, tem alguma informação? Né, as notícias que estão circulando é que o Flamengo se aproximou dos valores que o Bragantino está pedindo. Eu vou até ler aqui, Mauro. O Léo Ortiz foi eleito o craque do jogo, da última partida do Bragantino, fez o gol da última partida do Bragantino pelo Campeonato Paulista, e ele falou o seguinte, sobre o futuro dele. Ele falou, ele primeiro revelou, eu não estava com cabeça e não seria correto com meus companheiros ter um cara que não estava 100% focado. Eu pedi para o Pedro Caixinha e junto com o clube que pudesse ficar de fora alguns dias, pelo menos para que eu pudesse ter um caminho. A decisão ainda não teve, mas foi um pouco difícil. Estou um pouco atrasado em relação à preparação física e ritmo de jogo dos outros jogadores. Espero que as coisas se definam logo, para que todo mundo possa seguir os seus caminhos, independente de eu ficar ou de eu sair, para que seja uma página virada, para que todo mundo possa seguir sua vida. Isso aí ele deu entrevista logo depois a partida do Bragantino no fim de semana, né, falando que está aguardando uma definição logo para seguir a vida, se ele vai ou fica no Flamengo. Parece que as negociações avançaram um pouco com o Léo Ortiz, né? O que você tem aí, Mauro? Comenta-se que o Bragantino reduziu a pedida, mas ainda não há acordo. Pode ser que eles se reúnam daqui a pouco, amanhã ou depois, e cheguem num acordo. Lá em Bragança a gente falou que está se despedindo e tudo, mas do Flamengo a informação que chega que ainda tem um impasse ainda aí. Situação também, né, que é bom agir logo, né, André? O próprio Ortiz, nessa entrevista, ele admite que está abaixo fisicamente, mesmo assim ele foi eleito o craque do jogo, fez um gol, mas é bom até para entrosamento. A gente vê que o Dela Cruz, que
mostra valências que pode ser importantíssimo o Flamengo essa temporada, mas mostra ali que, por mais que já conheça o Arrascaeta, já conheça ali o Varela, mostra ainda que precisa ajustar muito ali, né, entrosamento, faz parte de um novo processo. Até para acelerar isso com o Ortiz também, seria importante o Flamengo tentar acelerar, né? Vem ou não vem, ou parte para outros, né? Veja bem, a partir do momento em que a paciência fez com que o Bragantino voltasse a conversar com o Flamengo, agora tem que ter paciência até o fim, né? Eu não sou favorável a esse tipo de negociação, né? Mas às vezes é o que funciona, né? Dependendo do caso. No caso do Léo Ortiz, está funcionando. É lógico que num cenário ideal, o Flamengo tinha que ter o mercado mundial todo muito bem mapeado, né? E definir jogadores com características, aquilo que o Mauro fala, não é só o Léo Ortiz, zagueiro que sabe sair jogando no mundo, né? Então, assim, você tinha que ter um mapeamento, mas o Flamengo não faz esse tipo de mapeamento, define um ou dois alvos, e sempre muito óbvio, é o Léo Ortiz porque o Tite pediu, é o português lá porque jogou com o Pablo Mari. Então, assim, o cenário ideal não era esse. Se tivesse esse mercado mapeado, podia ser mais ágil. Mas como não tem, aí tem que ter paciência, foca no cara e vai até o final. Mas eu acho que nessa reta final aqui do Léo Ortiz, eu acho que agora já dá para ser uma coisa de proposta contra proposta, proposta contra proposta, e fechar ou não, né? Mas aí entra a questão do Marcos Braz, de manter essas negociações longas para... E aí, Marcos Braz? Aí o Marcos Braz aparece, porque é aquilo que eu sempre digo, se o Léo Ortiz é contratado, ninguém fala mais do Marcos Braz. Vai falar do Léo Ortiz, do Tite, como é que se encaixa, do Fabrício Bruno e tal, e ele pede protagonismo, ele não é mais falado. Então, ele estica isso até o máximo que dá. Só que tem que lembrar uma coisa, daqui a pouco já está entrando em fevereiro, daqui a pouco, cara, o Léo Ortiz vai chegar e já vai ter que jogar, né? E aí já na fogueira, clássico, jogo decisivo de estadual e tal, e não esse período agora em que ele poderia treinar, trabalhar com os novos companheiros, se entrosar, se ajustar. A coisa daqui a pouco entra no como é quando o cara vem na janela do meio do ano, né? Já com um monte de jogo importante, se falhar, não serve, é perna de pau, é Braga e tal. Então seria o ideal, ainda tendo esses jogos pequenos contra o Carioca, o Léo Ortiz fechar, porque não essa semana, né? A semana tá começando, será que até sexta-feira não dá para fazer proposta contra proposta e resolver isso? Enfim. Aí, nação, então, as informações do Flamengo. Então, Mengão movimentando aí o mercado da bola. Tá aí os comentaristas falando sobre o Léo Ortiz, né, que pode se tornar o novo reforço do Flamengo. Vamos ver nas próximas horas, né, depois no embarque do Flamengo aí voltando pro Brasil, para ver se vai desenrolar de uma vez por todas essa negociação. Mas, pelo que nós estamos vendo, ele está próximo aí de vestir a camisa do Flamengo, tá certo, nação? Obrigado por você estar aqui, fica ligado no nosso canal, hein? Dentre alguns dias nós vamos realizar o sorteio, do novo manto do Mengão. Para você participar, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreva, ative o sino das notificações e fica ligado nos próximos vídeos, hein? Nos próximos vídeos nós vamos dar o passo que você precisa fazer para você também participar, tá bom, nação? Então é isso daí. Vamos ver o que vai acontecer assim que tiver mais informações e notícias do Flamengo. Nós vamos trazendo aqui pra gente analisar juntos no nosso canal. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.